Olá, o programa Destaque Portuário está no ar e hoje o nosso entrevistado é Marcelo Messiano da Costa. Ele é gerente nacional de contas a receber da empresa CMA-CGM, tem 42 anos, é casado há 21 anos com Samar e pai de 2 filhos, Marcela de 15 anos e Vitor de 11 anos. Com 25 anos de experiência profissional em várias áreas da navegação, Marcelo Messiano da Costa é especialista em finanças nas áreas de recebíveis, contas a pagar e controladoria. Com amplo conhecimento das práticas portuárias brasileiras, sempre se destacou no trabalho pela habilidade em gerenciar projetos e sua visão estratégica de mercado. Participante na reestruturação de unidades de negócio e atração de novos talentos, Marcelo possui ampla experiência na área de atendimento ao cliente. No ano de 1986, iniciou sua carreira na Hamburg Süd, atuando como assistente financeiro e assistente de documentação. Em 1996, foi contratado pela Maersk Brasil, onde trabalhou durante 14 anos. Na Maersk, trabalhou como gerente de documentação e atendimento a clientes, gerente financeiro administrativo e contas a receber e gerente de vendas e desenvolvimento de novos negócios. Em 2010, foi contratado pela empresa CMA-CGM do Brasil, onde está até hoje trabalhando como gerente nacional de contas a receber. Com inglês e espanhol fluente, Marcelo Messiano é graduado em administração de empresas, com especialidade em comércio exterior pela Unimonte. Marcelo Messiano da Costa é o nosso entrevistado de hoje, é o destaque portuário deste programa. Marcelo, obrigado pela tua presença no nosso programa. Para nós é uma honra ter aqui com a gente um homem com 25 anos de experiência, onde temos a certeza que vamos absorver muita informação, muito conhecimento e poder crescer, enriquecer o nosso currículo do programa Destaque Portuário. Eu que agradeço, Daniel, obrigado e espero que realmente seja bastante produtivo, que agregue valor a nós aqui no programa e aos colegas que estão nos assistindo. Marcelo, 25 anos de experiência na área da navegação, atuando diretamente com transportadores marítimos. Fala um pouco pra gente como é que foi a tua trajetória profissional nesses 25 anos. Bem, Daniel, o início é como todo aquele garoto curioso que começa como office boy, querendo saber de tudo que está acontecendo. E eu me lembro que nos meus primórdios ali, há 25 anos atrás, nós começamos ali aprendendo de um departamento, do outro. Eu me lembro que eu participava, fazia o meu trabalho. Assim que eu encerrava as minhas atividades, eu sentava com alguns dos colegas para entender aquilo que eles estavam fazendo. E assim eu fui crescendo, fui adquirindo conhecimento e esses 25 anos realmente a conclusão disso tudo, onde me abriu realmente os olhos foram algumas viagens internacionais, principalmente em portos europeus, onde eu pude entender um pouco mais do outro lado da história. Foi um período bastante interessante e um período de bastante aprendizado. E continuo sendo ensinado até hoje, né? A gente nunca para de aprender. É verdade. Agora, 25 anos atrás, você começou em 1986, como é que era o cenário portuário brasileiro nessa época? Daniel, parece brincadeira, mas em 1986 eu participei numa organização de um evento, ali como garoto, participando, e eu nunca vou me esquecer de uma fala de uma das pessoas que estavam fazendo aquela apresentação, uma palestra, e essa pessoa ali à frente disse o seguinte, que o processo de containerização de carga, em 1986 ele dizia isso, era irreversível. E aquela frase ficou na minha cabeça durante algum tempo e algumas pessoas onde eu estava localizado ali sentadas, elas disseram umas às outras, onde é que já se viu isso? No Brasil, container, esse negócio realmente não vai pegar aqui. E hoje a gente vê o que significa o container para o comércio internacional, para o transporte marítimo. É a solução do container aplicada hoje mundialmente, internacionalmente. Exatamente. Não tem como falar que não existe isso, né? Exatamente. Falar que alguém um dia tirou sarro disso é engraçado, é engraçado. Agora, na área comercial, que foi uma área que você atuou, como na fidelização de clientes, trabalhou como responsável pela implantação de campanhas comerciais, como é que foi esse resultado, essa experiência que você teve nesse trabalho? Foi muito interessante, Daniel, e praticamente foi muito focado na área de cabotagem, que é algo que está tomando cada vez mais corpo no nosso país. E ali, o grande concorrente da cabotagem no Brasil é o transporte rodoviário. Sim. Então, de alguma forma, você tinha que oferecer soluções e alternativas para os nossos clientes, de forma que esse serviço rodoviário fosse realmente substituído de uma forma em que a cabotagem realmente pudesse atender essa gama de clientes.
Então nós oferecemos algumas soluções, alguns projetos especiais, tanto de carga saindo do sul do país, alimentos principalmente, para o norte do país, e produtos eletrônicos descendo para o sul do país. E foram algumas visitas interessantes que eu fiz nessas regiões, falando com clientes, entendendo a necessidade deles e apresentando alguns projetos. E esses projetos estão sendo até hoje utilizados pelas empresas por onde eu passei e por aquelas pessoas que nós apresentamos as soluções. Bacana. Agora, ainda falando na área comercial, a atividade principal de um armador é a reserva de espaço para que eu possa embarcar minha carga, né? E em contraprestação disso eu pago o frete. Então é a própria venda do frete que o armador busca. Mas os armadores vêm ampliando esse leque de serviços, né? Vêm ampliando o trabalho, alguns até utilizando-se de soluções logísticas, oferecendo isso para os clientes. Isso é uma realidade hoje que não tem volta também, é irreversível, né? Exatamente, Daniel. E assim, os armadores eles procuram. Há algum tempo atrás, o foco do armador era principalmente o transporte marítimo. Mas hoje, devido à necessidade dos clientes, alguns serviços foram agregados a esse transporte marítimo, principalmente a parte terrestre, a parte logística, a parte de estufagem de contêiner, a parte de transporte terrestre. Isso tudo agrega ao produto frete marítimo. Agora, qual que é a tua visão, em cima da venda do frete marítimo, qual que é a tua visão da participação dos agentes de carga diretamente no business dos armadores, do transporte marítimo das cargas? Hoje eles têm uma participação expressiva, nós temos importantes agentes de carga movimentando, né, no Brasil, mas qual que é a tua visão aí desse trabalho, dos agentes de cargas e os armadores? Os agentes de cargas, não só no Brasil, mas globalmente falando, eles são parceiros dos armadores. Eles realmente atuam naquele nicho de mercado em que os armadores, por questões próprias, não conseguem atingir. Então, eles não são, como era conhecido antigamente, como uma parte da concorrência ao transporte marítimo. Hoje, eles agregam valor e são clientes, e clientes globais, inclusive. São grandes empresas que atuam e que agregam ao transporte marítimo também. Agora, atuando na tua área financeira, você hoje atua diretamente na área financeira, é especialista aí na parte de recuperação de créditos de um armador, e essa tua experiência revela, né, um desempenho forte nesse lado de recuperação de créditos. Conta um pouco para a gente essa experiência da parte de recebíveis, de contas a receber, trabalhando dentro de uma agência de navegação. Daniel, eu costumo dizer que o processo de recebimento ele não é uma atividade do departamento financeiro. Ele compõe todas as atividades dentro do transporte. E principalmente a área comercial ela é muito envolvida nisso. Eu costumo dizer que uma venda não é completa até que o valor do serviço seja recebido. Então, o time de vendas, o time comercial que conhece o cliente, que está ali no frente a frente, que está ali na rua e conhece realmente o cliente, ele é primordial nessa parte do processo. É aquele jargão, cliente bom é aquele que paga? Cliente bom é aquele que paga, né? E não somente aquele que se utiliza do serviço. Agora, Marcelo, os indicadores econômicos demonstram que a inadimplência no Brasil ainda está muito grande. Ela é menor do que a inadimplência do ano passado, um pouco menor do que a inadimplência do ano passado, mas ainda é uma inadimplência expressiva. Analisando as atividades de importação, exportação, né, como é que você vê isso atingir diretamente na atividade do transportador? Tem impactado isso? De forma geral, a gente tem observado alguns índices demonstrando o aumento da inadimplência. E os armadores eles têm que estar atentos a essa movimentação e não há muito segredo, não. Você tem que ter um bom controle dos seus clientes, um bom controle do seu contas a receber, de forma que você monitore e tenha total controle da situação. Os armadores estão mais agressivos na cobrança. Os armadores eles estão buscando ressalvar seus direitos, né? Na verdade, eles querem receber pelo serviço que eles prestam. E hoje a atuação do armador é paga ou paga? Existe por trás desses recebimentos, desses valores, existe um alto custo do transporte. E dependendo da forma como o atraso em que você pode ser pago pelo serviço prestado, isso pode trazer um impacto até mesmo no teu operacional. Porque você tem despesas hoje com porto, você tem despesas hoje com funcionários, você tem despesas hoje administrativas e isso tudo gera um custo. A gente falou da estruturação dos departamentos recebíveis dos armadores. Isso realmente era necessário por uma questão até de evolução do próprio mercado e de um atendimento dos importadores, exportadores, no sentido de recuperar o seu crédito, né? Exatamente. Agora, eles estão cada vez mais com processos avançados nesse trabalho de recuperação de crédito. Sim, né? E a tecnologia também tem ajudado bastante nesse sentido, né? Em que você tem ferramentas na web,
ferramentas na internet que te ajudam, escritórios terceirizados para aqueles casos mais específicos, aqueles casos mais difíceis, em que você tem que realmente contar com um escritório, um parceiro para te ajudar nessas atividades. Eu acredito que com isso, né, o armador está mais do que certo em buscar cada vez mais uma estruturação e a ponta da linha, o importador, até o consumidor final, que se aprimore cada vez mais no planejamento logístico, num trabalho de profissionalização da própria comércio exterior. Porque muitas vezes a gente encontra aí no mercado uma importação, uma exportação, mas que às vezes conceitualmente a pessoa nem saberia os custos direito que teriam envolvidos naquela situação. Então, essa é uma dica até do programa Destaque Portuário, eu pudesse chamar de editorial, né? Porque muitas vezes os importadores se deparam com informações que, poxa, mas eu não desconhecia, eu não tinha essa informação na origem, e na verdade quem se lança no comércio exterior se lança em uma aventura marítima, precisa realmente desenvolver essa atividade de venda das cargas, desse comércio internacional, mas precisa tomar cuidado, porque realmente em cima de um trabalho de comércio exterior existem grandes responsabilidades. Exatamente, Daniel. E o problema, ele não é difícil de se resolver, porque você encontra hoje no mercado grandes opções de assessorias aduaneiras e empresas especialistas em ajudar esses importadores ou exportadores de carga. Bacana. Agora, qual a principal solução que os armadores estão adotando aí para fazer essa recuperação de crédito ser mais célere? Existe uma fórmula praticada pelos armadores para que isso possa superar esse inadimplência que o Brasil vem sofrendo? Daniel, existem dois aspectos interessantes. O primeiro é, como eu falei, você tem um bom controle do seu recebível, dos seus livros, e você conhecer quais são os seus clientes e saber movimentar um processo de cobrança. E o segundo é você se aliar a parceiros para aqueles casos mais difíceis. Eventualmente e muito dificilmente você vai iniciar um processo de cobrança judicial, então você tem que estar bastante amparado por essas empresas que oferecem esse tipo de serviço no mercado hoje em dia. Bacana. Marcelo, a gente vai dar um pausa agora no programa, a gente tem um rápido intervalo, mas eu volto já com o Marcelo Messiano, que é o destaque portuário deste programa. Voltamos ao nosso programa aqui com a entrevista com Marcelo Messiano. Marcelo, no ano de 2008, você deu uma entrevista para uma revista do setor especializada na navegação, falando sobre o Porto de Santos ser a bola da vez. Você estava certo nisso? Estava certo, e eu acho que muitos armadores também embalaram nessa ideia. Na verdade, Santos ele é a bola da vez, não só pela questão estratégica, mas pela questão cultural. Não adianta. Santos ele é o maior porto da América Latina, e as pessoas são especialistas no assunto. Parece que o santista já nasce com essa vocação, e você tem mais facilidade de mão de obras, você tem mais facilidade em conhecer os processos, as faculdades hoje estão bastante focadas para a questão portuária. Santos é e vai continuar sendo a bola da vez por uma questão estratégica. Agora, a infraestrutura, desenvolvimento portuário, o que precisa melhorar? Eu sei que a gente tem batido na tecla, se você abrir aí diversos jornais, o que mais se fala é infraestrutura portuária, é o gargalo logístico, mas na tua visão aí, no Porto de Santos, trazendo para a nossa região, a gente está precisando dar essa melhorada. O que você acha que precisa desenvolver no nosso porto? Daniel, não adianta a gente falar em crescimento da nossa cidade, do nosso nicho de mercado, não adianta a gente falar sobre crescer sem uma infraestrutura. Realmente nós estamos bastante atrasados nisso. Realmente o Porto de Santos precisa de investimento, precisa crescer para acompanhar esse boom que está acontecendo no nosso país atualmente. Não tem muito segredo, não. A questão é infraestrutura, é o governo também incentivar as empresas privadas fazendo parcerias e crescer e fazer com que essas estruturas atendam melhor o porto e de forma que os negócios aconteçam com maior solidez. Agora, nessa mesma entrevista, em 2008,
Você falou que a importância dos armadores virem para cá operacionalmente falando, né? Estarem com as suas estruturas. Até iniciaram aí vários armadores, iniciaram algumas implantações, os principais players já instalados na cidade de Santos. Você disse que isso era importante até por questões operacional, por um dinamismo na operação. Um exemplo para a gente dessa importância que você disse na sua entrevista dos armadores estarem no Porto de Santos. Santos, ele tem uma peculiaridade, como eu disse, ele tem uma peculiaridade na questão operacional. O santista, ele tem uma vocação natural para as questões portuárias. Mas o mais importante hoje é que, na minha visão, nós podemos dividir o business em 3 localidades. Santos, com uma questão, com uma parte operacional do transporte, a parte portuária. São Paulo, com uma questão, com uma parte mais comercial, onde os grandes clientes, o grande centro comercial é focado em São Paulo. Rio de Janeiro e Brasília, ali com uma parte política, onde as decisões são tomadas. Na minha visão, Santos se destaca justamente na questão operacional, mão de obra, custo. Santos ainda é um atrativo para essas empresas. Bacana. Agora, em outra entrevista, você mencionou que trabalhar na região, e disse, né, abre aspas, Santos tem reconhecida tradição em formar profissionais no ramo da navegação, você disse até agora aqui pra gente, o que nos ajudou no processo de contratação de novos colaboradores. Você tem participado aí de várias gestões que estão empenhadas na contratação de novos colaboradores, de novos talentos. Como é que você tem recepcionado isso? Ainda existe um trabalho a ser feito, ainda existe um homework, uma lição de casa para ser feita. O santista ainda precisa falar um segundo idioma, ainda existe a necessidade de aprender um pouco mais sobre as atividades portuárias, apesar de toda a questão cultural da nossa cidade, mas ainda existe a questão do aprimoramento. Isso é bastante importante e essencial para que nossa cidade, nossa região se torne cada vez mais competitiva. Bem rapidamente, uma qualificação de um profissional na área da navegação, básica, que você espera? Inglês fluente. Você hoje, praticamente, você interage com o mundo inteiro. O inglês, ele abre portas, você fica limitado quando você tem um problema de comunicação. Não adianta, o transporte internacional hoje demanda que você pegue um telefone e resolva um problema. Então, o inglês, ele é primordial hoje em dia, na questão de navegação. O segundo é você se especializar numa área. Uma coisa que nós temos, algo que nós temos notado no nosso mercado, na nossa indústria, principalmente na parte financeira. Você nota que existem bons profissionais no mercado, mas sempre falta alguma coisa. Sempre falta um segundo idioma, ou sempre falta uma especialização, ou sempre falta juntar os dois. Então, existe essa necessidade de aprimoramento do idioma e, especificamente, numa área em que a pessoa queira atuar. Mercado em franca expansão, não existe desemprego para eles. Exatamente. Oportunidade sempre vai ter. Bacana. Agora vamos falar um pouco da performance de 2012, né, na visão de armadores. Eu vou falar que você está representando um pouco aqui os armadores. Né, é o primeiro entrevistado do programa Destaque Portuário que atua numa agência de navegação, atua dentro de um armador, né, trabalhando há 25 anos nesse tipo de trabalho, nesse ramo de atividade. Na semana passada, o ministro, né, dos Portos, Leônidas Cristino, divulgou um investimento de 54 bilhões no setor portuário até 2017. Neste ano, a Maersk anunciou que espera um aumento de carga no Brasil em 8% e com isso vai lançar para o próximo ano 3 novos navios de carga para operarem no Brasil. A Hamburg Süd anuncia que vai lançar uma linha direta entre as Américas, logo mais agora em fevereiro de 2013, empregando 5 embarcações com capacidade cada uma de 1.850 teus. Como é que você tem essa visão aí, em cima da visão dos armadores para 2012? Como é que foi 2012? 2012 foi um ano de uma pequena recuperação em relação a 2011 e 2010, que foram anos bastante difíceis, foram períodos difíceis. 2012 já demonstrou uma reação. O que mais me deixa motivado com a questão do investimento do governo é que as grandes empresas, as grandes multinacionais, elas estão olhando para o Brasil como a bola da vez, elas estão esperando que algo aconteça em termos de infraestrutura para que elas invistam aqui. E os armadores não são diferentes, não. Eles olham para a questão portuária e os problemas graves e sérios que nós temos, e esse investimento, esse montante de dinheiro que o governo promete investir com a parceria privada e tudo mais, vem justamente abrir essas portas para esses armadores e realmente vem motivar para que haja investimento no país.
Bacana. Agora 2013 é mais expansão. 2003 vai ser o ano do crescimento, expansão, e a gente espera que com esses eventos que estão acontecendo no Brasil, ou que vão acontecer daqui para frente, Copa do Mundo, eventos esportivos, as Olimpíadas, realmente haja um continuismo, uma continuidade na questão financeira. Bacana. Para falar um pouco sobre cabotagem, porque também é uma questão atual, né? A gente acredita, por algumas notícias que surgiram aí nos jornais, que a cabotagem deve ganhar um espaço maior em 2013, tendo em vista aí o advento da lei do motorista, em que o processo de concorrência vai estar cada vez mais estrito, né? Como é que é essa implantação da cabotagem? Os armadores estão preparados para atender esse tipo de serviço? Sim, estão, Daniel. E o mais interessante é que a cabotagem hoje se tornou uma opção extremamente vantajosa para as empresas, tanto na questão ecológica, de poluição, quanto na questão de segurança. Então a cabotagem está preparada, está crescendo, está se aprimorando e atendendo um nicho de comércio, de negócios que hoje o rodoviário não consegue atender nas mesmas condições, em termos de segurança, em termos de capacidade, em termos de volume. A cabotagem ela vem justamente suprir essa necessidade. Bacana. Falando do Porto de Santos, da cidade de Santos, que é a bola da vez, vamos falar um pouco de 2013. A gente sabe que precisa realmente expandir, precisa ter novos investimentos, empresas que estão se instalando aqui. A cidade tem uma infraestrutura adequada, na tua visão, para receber essas novas empresas, Marcelo? Está se adequando, Daniel. Não está no momento atual, não está no ponto exato, mas está se adequando. Nós já percebemos a infraestrutura da cidade, em questão de segurança, o boom imobiliário na cidade de Santos, em termos de negócios, você já tem mais opções, até mesmo para empresas se transferirem para Santos. Questão de 4 ou 5 anos atrás, você tinha dificuldade em achar espaço para as empresas se instalarem. Hoje você já percebe que isso está mudando, alterando bastante. Hoje nós temos prédios comerciais em construção, a Tribuna Times Square, os 2 prédios comerciais no Porto Valongo, aquele projeto do Porto Valongo. Para os próximos 3, 4 anos vai realmente acontecer uma explosão e isso só tem a atrair novos investidores, novos investimentos para a nossa cidade. E que a nossa prefeitura, o nosso corpo municipal continue investindo e olhando com essa visão de futuro mesmo. E uma outra coisa interessante que eu vejo alguns clientes que visitam o Porto de Santos, algumas empresas que estão conhecendo agora a cidade de Santos, a infraestrutura no centro histórico, né? Alguns entendem até que está um pouco largado, que precisava dar uma melhorada, precisa de João Pessoa, alguns trabalhos com situações que estão casas caindo ao pedaço, terrenos que estão baldios, vazios, né? E isso parece que tem criado perante as pessoas que vêm de fora uma situação de, poxa, o centro da cidade poderia melhorar, né? A cidade, hoje mesmo, umas pessoas de fora disse isso para mim, parece que o centro da cidade podia dar uma melhorada com relação à revitalização, né? Exatamente. E tem acontecido, a minha resposta tem sido que esses novos empreendimentos automaticamente não terão vez para os terrenos ultrapassados, os terrenos ociosos, vão precisar desenvolver economicamente a cidade, né? Ainda tem um longo caminho pela frente. Recentemente eu recebi um estrangeiro em nossa cidade e nós mostramos duas realidades para ele. Duas realidades. Primeira realidade do centro da cidade, em que realmente os comentários foram os mesmos. Nossa, como falta infraestrutura, como falta desenvolvimento. Depois nós fomos num restaurante de frente para o mar em que ele observou e falou, parece que estamos em outra cidade, em outra localidade. Tudo mais organizado, mais limpo, as coisas mais novinhas ali e isso chamou bastante atenção. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Nós temos já uma parte do centro revitalizado, nós estamos no caminho certo. É questão de acelerar essas mudanças. E o que você acha do Porto Valongo? É um projeto que foi licitado no início do ano, mas até hoje você não vê como vai acontecer isso. Exatamente. Qual é a tua visão? Você chegou a conhecer esse projeto do Porto Valongo? Sim, me informei bastante sobre o projeto. E, Daniel, o que eu percebo de novo, é a questão da burocracia e da velocidade. O país, eu acho que nós não temos mais tempo para esperar. Nós precisamos crescer, nós precisamos de estrutura e essas tomadas de decisões elas precisam ser tomadas com mais velocidade. Do contrário, a gente vai continuar sempre nessa mesma situação. Bacana. Agora, para a gente falar um pouco sobre qualificação, o que você daria de dica, o que você poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo, né? O que elas poderiam fazer para entrar nesse mercado da navegação, para poderem estar atuando, atendendo e a expectativa daqueles que estão hoje no ramo do comércio exterior? Existe uma necessidade de especialistas no comércio exterior. Hoje a questão do comércio exterior, hoje o trabalhador do comércio exterior ele é bastante específico, é uma indústria muito específica. Existe uma necessidade muito grande, existe mão de obra, existe trabalho no mercado. A dica que eu posso dar para essas pessoas é que elas se aprimorem
Estudem, 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 aprendam um segundo idioma e queiram sempre aprender mais. Às vezes a pessoa fica sempre focada naquela rotina de trabalho e realmente esquece de olhar para as outras opções que tem dentro do transporte marítimo. Você tem muitas especializações necessárias ali e existe realmente essa necessidade de mão de obra específica, principalmente em Santos, onde as empresas realmente estão sendo atraídas para cá. Marcelo, eu queria agradecer a tua participação, o programa está chegando ao final, nosso tempo está se esgotando, a gente podia ficar a noite inteira conversando, com 25 anos de experiência no mercado da navegação, para nós é importante ter uma figura como o Marcelo no programa Destaque Portuário, e eu queria agradecer a tua participação no nosso programa, Marcelo. Eu que agradeço, Daniel, agradeço os amigos de casa por estarem nos assistindo também, realmente é um prazer falar, e eu espero uma próxima oportunidade a gente estar junto aí. Com certeza haverá. Você que está nos assistindo, obrigado pela tua audiência, no próximo domingo nós estamos aqui na TV Seara, às 22 horas e 30 minutos. Esse programa também você pode assistir a partir de amanhã no destaqueportuario.com.br. Ele vai estar lá para você poder repetir, reprisar, assistir novamente, com informações de conteúdo e aprendendo um pouco mais do Destaque Portuário de hoje, que é o Marcelo Messiano, que com certeza, com sua experiência, é um profissional de sucesso. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Deus abençoe.